graça me basta. Convido aqui na frente para a irmãzinha Carol. Deixa eu agradecer o sim dela por ela estar aqui essa noite fria, está nos aquecendo. Estenda a tua mão, igreja, sobre a Carol. Vamos rezar para que através dela Deus fale em nosso coração. Eu não preciso. Boa noite. Boa noite. Fica de pé só mais um pouquinho, por favor. Não tem como iniciar uma pregação, a partilha da palavra, sem antes consagrar tudo ao Imaculado Coração de Maria. Eu sou escrava de Jesus Cristo através das Imaculadas Mãos de Nossa Senhora. Quando a gente fala a palavra escravo, é uma palavra tão forte, né? Mas as pessoas são escravas de bebida, escravas de drogas, escrava desse mundo aí fora, porque eu não posso ser escravo do meu Deus. Quando a gente fala ser escravo de Jesus, eu quero dizer que eu sou inteiramente dele, que Ele é o meu dono e que Ele cuida de mim. Ser escravo é isso, é ser cuidado por Deus, ser cuidado pela Virgem Maria. Seguir os passos de Nossa Senhora para chegar até o coração deste Deus. Então, eu quero te convidar a rezar comigo esta consagração à Nossa Senhora. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesta noite os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai e defendei-me como coisa em propriedade vossa. Amém. Nós te pedimos, Virgem Mãe Santíssima, que pela sua poderosa intercessão, a Senhora deixe o seu cheiro em cada um de nós, para que o teu divino esposo, Espírito Santo, que já habita em nós, venha lavar a nossa mente, os nossos ouvidos, nossos olhos, nossa boca e o nosso coração, para assim podermos degustar da sua palavra, da palavra do seu Filho Jesus, que possamos ouvir o que o Espírito Santo quer para cada um de nós, que possamos enxergar a vontade de Deus e em nosso coração sentir o profundo amor que Jesus tem por cada um de nós. Entregamos, Mãe, todos esses momentos, e em especial esta partilha, em seu Imaculado Coração. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Santo anjo do Senhor, Deus zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Amém.
Amém. Quem quer ser santo aqui, levanta a mão e fala eu. Eita, mais ou menos. A gente está só no primeiro degrau, assim, para chegar a ser santo lá no céu. Quem quer ser santo, levanta a mão e fala eu. Quem está disposto a fazer tudo por Jesus, levanta a mão e fala eu. Oh, glória a Deus. Pode sentar, meu irmão. Irmãos, boa noite novamente. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Carolina, mais conhecida por Carol Salomão de Maria, né? Como eu falei de Maria porque sou todinha dela, não tem como voltar atrás, né? E o nosso irmão falou lá no começo que nós estamos no mês das vocações, né? E todo mundo fala para mim que ser solteira não é vocação, realmente não é, né? Então eu peço ajuda de vocês, no dia a dia, quando vocês lembrarem de mim assim, fala assim, Senhor, por favor, manda o nome de Deus na vida dessa mulher, Senhor. Manda que ela quer casar, quer ter família santa, quer ter filho santo, amém? Amém. Vocês vão fazer isso por mim? Sim. Oh, bom, meus irmãos, eu tenho 27 anos, sou coordenadora de um grupo de jovens chamado Jovens da Graça, na paróquia Santa Maria. E eu não venho sozinha para as minhas missões, louvado seja Deus. Eu vim com as minhas irmãs, a Luciana e a Giovânia, dá mais um para eles. Essas bênçãos na minha vida, que aceitaram, né, o convite. Eu fiz um convite para todos os servos, e elas falaram, eu posso ir se você quiser. Eu falei, opa, não vai fazer na boca, não, eu juro sim. Estou no grupo de jovens há 5 anos, vou fazer 6, logo mais. Mas a minha história não começa há 5 anos, né? A minha história começa há 27 anos. Porque foi uma escolha de Deus eu estar viva hoje. Eu não venho contar a vocês hoje o meu testemunho inteiro, porque nós não temos tempo. Então eu queria perguntar uma coisa para vocês. Se der uma atrasadinha, tudo bem? Tudo bem. Faz esse joinha para mim. Jesus filma para ficar comigo depois. Amém? Bom, meus queridos, a minha história começa realmente no meu nascimento. Sabe quando a mãe e o pai casam, mas ele não está preparado para ter filho? Então, eu vi um acidente no meio do percurso do casamento deles. Mas, como diz minha mãe, um ótimo acidente. E aí, depois de 1 ano e 7 meses, veio a minha irmã, que também foi um ótimo acidente, né? Tudo acidente, né? É uma beleza isso. Só que aos 4 anos de idade, eu tive meningite. E dessa meningite veio uma deficiência auditiva. Não parece, né? Mas eu sou surda. Eu sou surda de ouvido, vamos dizer assim, né? Dos dois, mas pense em um só, minióbito. E desde os meus 4 anos de idade foi profetizado na minha vida que eu serviria a Deus. Eu serviria como uma louca para Deus. E eu abracei com toda a garra, assim, sabe? Eu vou fazer isso. Só que como todo jovem, né, a gente dá uma pisadinha assim fora do lugar, faz umas baguncinhas aí fora. Não é esse intuito da pregação hoje. Mas eu voltei. Eu voltei para fazer uns 5, 6 anos, vai fazer 5 anos, com também o ministério de pregação que me foi confiado por Deus. Por que eu estou contando tudo isso para vocês? Porque a nossa pregação de hoje vai falar que eu sou a pedra angular. Quem é a pedra angular, irmãos? Jesus. Irmãos, eu sempre soube disso. Vou falar para vocês. Sempre soube que ele era a pedra angular na minha vida. Mas eu nunca soube como me chegar e chegar até ele. Nunca soube. Eu participo de grupo de jovens desde os meus 12 anos de idade. Eu ouço pregações desde os meus 12 anos de idade. A minha mãe veio minha catequista, aliás, uma ótima catequista. Porque metade das coisas que eu sei foi ela que me ensinou, que me trouxe. Me traz na igreja desde pequena. Como eu disse, sou um milagre de Deus. Mas mesmo assim eu não sabia como chegar a este Jesus. Eu não sabia como encontrá-lo. Até que um
Irmãos. Imagina uma pessoa que sempre soube disso e ainda teve a coragem de pisar fora, né? Ai, coitado de Jesus. Mas ele me trouxe de volta. E desde então, eu venho caminhando, não como uma ovelha sem pastor, mas como uma ovelha que tem um pastor. E aí a minha missão parou de ser de procurar a Jesus e começou a ser de levar as pessoas até Jesus. E eu não tenho que ficar trazendo as pessoas aqui, ó, essa cruz, tá vendo essa cruz? Então é Jesus. Aí levo lá na capela, tá vendo aqui na capela, no sacrário? Então é Jesus. Não era aqui que eu tinha que trazer as pessoas, mas eu tinha que tirar ele dali, tirar ele de lá e levar ele lá para fora. E aí eu tomei a iniciativa de, junto das pregações, me tornar, sim, uma missionária de Deus. Onde ele mandar eu ir, eu vou. Não importa onde. Ele leva a gente para os lugares mais malucos que vocês podem imaginar. Lugar que quem pisa sente medo. Mas eu não consegui ter isso. Porque a minha confiança está em Deus. E por que eu estou falando tudo isso hoje para vocês? Porque a gente não se sente capaz de fazer isso. Sim ou não? É fácil falar aqui na frente. É muito fácil falar para vocês que vieram ouvir isso. Mas é muito difícil fazer isso dentro de casa. É muito difícil fazer isso dentro do trabalho. É muito difícil fazer isso na escola, aonde você estiver. É difícil. Não vou vir aqui e falar assim, é fácil, pessoal. Pega aqui a palavra, estuda, reza e vai. Não é fácil. Não é fácil. Porque as pessoas rejeitam essa pedra angular. As pessoas rejeitam esse amor misericordioso. Nós rejeitamos no momento que pecamos. Só que, irmãos, Deus nos convida hoje a sermos verdadeiros testemunhos da sua palavra. São Francisco vai nos falar que nós precisamos evangelizar, sim, mas, se necessário, usar as palavras. Tomar cuidado com a nossa vida, porque talvez a sua vida seja o único evangelho que a outra pessoa possa ler e conhecer. Não me responde. Mas o que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo para levar esse Jesus? O que você está fazendo para ser a pedra? Não você ser a pedra, mas levar a pedra angular para os lugares. Se você trouxe a sua palavra, abre comigo em 1 Pedro, está lá no final da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Quem achou, fala achei. Quem não achou, fala misericórdia. Carismático fala assim, né? Que carismático no fogo é aquele que joga o livro para cima e na hora que cai na página que o pregador pediu. Tenta a sorte aí, quem quiser. A tradução da minha Bíblia, ela vai ser um pouco diferente, porque eu estou usando a Bíblia do Peregrino, amém? Quem não trouxe a Bíblia, levanta a cabecinha aí, ó. Dá uma zoiadinha aí pro irmão. Quem está com a Bíblia sentada lá do irmão, e escuta bem atento essa palavra. Portanto, despojai-vos de toda maldade, fraude, hipocrisia, toda inveja e difamação. Desejai como crianças recém-nascidas o leite espiritual, não adulterado, para crescer de sadios. Se é que provastes como o Senhor é bom. Ele é a pedra viva, rejeitada pelos homens, escolhida e estimada por Deus. Por isso, aproximando-vos dele, também vós, como pedras vivas, entrai na construção de um templo espiritual e formais um sacerdócio santo.
que oferece sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois na Escritura se lê: vede, ponho em Sião uma pedra angular, escolhida, preciosa. Quem se apoiar nela não fracassará. É preciosa para vós que credes. Ao contrário, para os que não creem, a pedra que desprezam os arquitetos é agora a pedra angular. Pedra de tropeço, rocha de precipício. Nela tropeçam os que não creem na palavra. Tal era o destino deles. Mas vós sois raça escolhida, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, para proclamar as proezas daquele que vos chamou das trevas à sua luz maravilhosa. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Dá uma beijoca bem gostosa na palavra que é a face de Jesus Cristo. Irmãos, essa palavra confirma toda a oração que foi feita hoje pela nossa irmã. Na verdade, foi o Espírito Santo que a moveu. Que nós somos importantes. O Senhor acabou de falar aqui que nós somos pedras preciosas, pedras vivas. Fala que precisamos tomar cuidado com as coisas que vamos ouvir aí fora. Por quê? Porque uma pedra viva, uma pedra preciosa, ela jamais perde o seu valor, sim ou não? Sim. Se você tem um anel de rubi, pode passar anos. O ouro em volta fica preto e depois é só limpar, não é verdade? Mas aquela pedra perde valor? Não. Assim é a sua vida. Irmãos, eu já ouvi muito, infelizmente, eu já ouvi muito assim na minha vida, pelo fato de ter uma deficiência auditiva, assim: você não consegue nada. Você nunca vai conquistar um bom emprego. Olha, se você entrar numa empresa, vou te falar, vai ser o cargo mais baixo que tiver. Nossa, você vai ser fonoaudiólogo? Eu sou fonoaudiólogo. Você vai ser fonoaudiólogo, mas como é que você vai escutar seus pacientes? Como você vai entender que eles falam errado se você não escuta direito? Nossa, mas você acha que você consegue isso? Eu tive muito problema com espinha. Aí eu ouvi assim: mas se você não tratar suas espinhas, você nunca vai arrumar um namorado. Tratei as espinhas e estou sem namorado. Mas isso, mas aquilo. Você não consegue, você não consegue. Irmãos, olha, eu perdi as contas de quantas vezes as pessoas falavam que eu não conseguiria fazer nada. Quantas vezes as pessoas me colocavam lá embaixo. Quantas vezes as pessoas vinham com toda a negatividade para cima de mim. Mas você sabe o que eu lembrava? Lembra que eu falei? Que eu fui criada aqui dentro? Que falei que eu crescia, por mais que eu dei perigo lá fora, eu voltei. Eu lembrava que Cristo é a minha pedra angular. Irmão, quando as pessoas falavam isso, eu falava assim: deixa comigo. Por causa dessas espinhas eu vou arrumar uma namorada, como disse o pastor até hoje. Não tem problema, deixa comigo. Porque não sou eu que vou fazer as coisas, mas é o meu Deus, a minha pedra angular. Irmãos, com todo respeito, todo mundo que falou isso quebrou a cara comigo. Louvado seja Deus. Porque Deus me deu uma fortaleza, me deu uma força, que não importava quanto falavam que eu era inútil, não importava quanto falavam que eu não ia conseguir realizar as coisas, não importava quanto falasse que eu era feio e tudo mais, não importava. Meus amados, eu trabalhei por 6 anos numa empresa. Eu comecei lá como auxiliar. E eu pedi para ser mandada embora, no qual eu estava trabalhando como supervisora. Você nunca vai conseguir crescer na vida. E tudo isso porque a Carol é boa. Fui boa no que eu fiz, sim. Mas porque eu dobro meu joelho diante do Santíssimo. Eu dobro meu joelho diante de Nossa Senhora e falo assim: me dá fortaleza, me ensina, porque eu já não aguento mais ouvir essas pessoas falando que eu não posso, eu não posso, eu não consigo, eu não consigo, eu não posso. Sendo que eu sei que eu posso. Eu
Eu sei que eu consigo, porque Deus é o centro da minha vida. Quando você fizer de Deus o centro da sua vida, não importa, não importa a bênção que aparecer na sua frente e falar que não é possível. Ah, meu casamento não tem mais jeito. Tem jeito, é possível sim. Acredita. Ah, meus filhos não tem mais jeito. Tem jeito sim. Meu trabalho não tem mais jeito. Tem jeito, irmão, tem jeito. Só que para de querer trazer as pessoas aqui e dobrar a joelha. E começa a levar Jesus na forma para essas pessoas. Foi isso que eu fiz no meu trabalho. Eu trabalhei por 4 anos, 3 anos e meio, com uma pessoa que era espírita. Ela não acreditava em Nossa Senhora. Por esse mesmo tempo eu trabalhei com uma pessoa evangélica que não acreditava quem era Nossa Senhora. Irmãos, o evangélico protestante continua protestante, mas ele respeita a Virgem Maria. Ele tem coragem de falar o passo sobre a Virgem Maria. Essa pessoa, eles são meus amigos hoje. A pessoa que é espírita também deixou de ser espírita, mas ela aprendeu a amar a Virgem Maria. Quando eu entrei lá, eles falavam: "Ixi, ela não vai conseguir." Quando eu precisei sair da área, eu falei assim: "Você me ensinou mais que muita gente aqui dentro. Você ensinou a superar obstáculos. E não foi só pelo seu jeito de ser, mas você mostrou que você tem fé. Você mostrou que você tem fé." E eu te pergunto: cadê a tua fé para conquistar as coisas? A única pessoa que temos que nos apoiar é nessa pedra angular que é Jesus Cristo. Enquanto nós nos apoiarmos em pessoas lá fora, nós vamos nos decepcionar. Nós vamos nos machucar. E eu quero te perguntar hoje o que você quer para a sua vida. Quer continuar sendo usado de capacho? Ou você quer dar a volta por cima? Você quer ser essa pedra viva? Porque nós parecemos pedras mortas no meio do caminho. Nós parecemos pedras mortas no meio do caminho. Nós precisamos ter vida de novo. Acreditar de novo. Irmãos, não é a minha pregação que vai converter o coração das pessoas que vocês estão rezando. Ou até mesmo o seu, é a sua pregação. É você sair de lá e mostrar a sua fé. É você pregar o que você vive verdadeiramente. Chega de chegar aqui, sofrer, sair lá fora, sofrer. Deus não quer mais o nosso sofrimento, Ele já morreu por nós. Nós não estamos sem pastor, nós temos um pastor. E o que nós estamos fazendo com esse pastoreio? Ah, e aqui você fala palavras tão bonitas, parece que é tão fácil. Não, não é fácil. Não é fácil, como eu falei para vocês, não é fácil. Mas é possível. Quem tem um Deus do impossível aqui, levanta a mão. Se você tem Deus do impossível, independente do que você quer conquistar, você consegue. Porque esse Deus não nos deixou aqui para sofrermos, mas sim para alcançar o céu. Como nossa irmã falou, não são riquezas deste mundo que vai nos levar à glória de Deus, mas sim aos nossos atos. Se você quer conquistar o coração de Deus, você quer conquistar a sua casa, você precisa ser o próprio Evangelho na sua casa. E o que falta para você? O Senhor fala que nós somos essas pedras vivas. E o Senhor, Ele me deu uma noção. Quando nós construímos uma casa, e aí nós vamos, todo mundo aqui já passou por uma construção na vida? Eu passei por uma faz pouco tempo no banheiro, gente, no misericórdia. 3 pessoas na mesma casa, no banheiro, só deu muito certo. Acostumado com coisa, não deu muito certo isso, mas amém. A gente venceu a batalha. E quando você vai colocar o azulejo, a pedra, o que for, na parede, você tem que passar algo para ajustar aqueles 2 pisos. Sim ou não? Sim. Como eu não entendo muito dessas coisas, eu fui perguntar isso para o meu pai. Pai, tá certo que a gente tem que passar o rejunte? É o rejunte que tem que passar, né?
Porque se a gente não passar o rejunte, o que acontece? Os pisos se batem. Sim, fica feio, não fica? Não gruda, não é verdade? Gruda nada, o irmão que tem melhor que eu, gruda, irmão. Exatamente. Para dar um acabamento. É uma faixinha em cada lado, né? Porque senão fica feio, não fica? Aquele bagulho, aquela pedra, aquele piso, qualquer coisa sendo grudado no outro. Exatamente. Deus não falou que nós somos as pedras vivas? Vou te perguntar, você já sentiu o amor de Deus? Já? Você já sofreu aquele impacto de Deus na sua vida? Já? Hoje Ele não está convidando mais nós a sermos as suas pedras, mas Ele quer que a gente seja o rejunte. Sabe por quê? Porque através da nossa pregação, através do nosso testemunho, nós vamos trazer outra pedra para o coração de Deus. E assim nós vamos trazendo outras pedras. Até que você um dia sai aquele rejunte da parede, não sai na hora? Não é que fica feio, mas demora, mas aquilo sai. E aí uma pedra vai se encontrar com a outra. Nesse instante, você tem que ser o rejunte, o amor de Deus, para trazer outra pedra para este lugar. E como fazer isso? Acreditando em você mesmo, acreditando que você foi escolhido para estar aqui. Ah, Carol, não é fácil você falar assim aí na frente, né? Já foi escolhida? Não. Deixa eu te falar, meu irmão. Jeremias 1, 5. Eu te escolhi desde o ventre de sua mãe. Eu te criei. Não tenha dúvida. Você foi a pessoa escolhida por Deus para ser o rejunte da sua casa. Você foi a pessoa escolhida por Deus para levar esse amor no seu trabalho. Só que você precisa perder o medo. Você precisa acreditar mais em você, precisa ter fé. E eu não posso fazer isso por você. A Márcia não pode fazer isso por você. A intercessão não pode fazer isso por você. Você precisa buscar. Você precisa acreditar. Irmãos, eu sei que vocês já ouviram palavras que te colocaram lá embaixo e quiseram fazer desistir. E não falam de pessoas muito distantes, não. Falando que você não serviria para nada. E você lutou para mostrar que eles estavam errados. E você venceu. Essa primeira vitória você venceu. Porque você pegou nas mãos de Jesus e foi. Você acreditou que poderia ser alguém. Só que não parou por aí. No seu trabalho, na sua casa, no seu casamento, as pessoas continuaram falando que você não era o suficiente. Continuaram falando que você não conseguiria nada, que você não conseguiria realizar nada na sua vida, que você não seria um bom pai, uma boa mãe, que você não vale nada, que você não presta. Mas você vence isso cada dia mais em oração. E a sua oração constante é: tira, Senhor, esse sentimento do meu coração. Só que chegou uma hora que você quase acreditou nisso. Você cansou de ouvir as pessoas falarem que o seu filho, a sua filha, o seu sobrinho não tinha mais jeito, que não conseguiria alcançar nada na vida. Mas você sabe que tem potencial, sim. Só que você não tem forças para lutar contra isso, para abrir a sua boca e defender. Talvez você parou de acreditar até no seu relacionamento, no seu matrimônio, de tanto ouvir as pessoas falando. Mas hoje Deus fala para você que você
é o rejunte da sua casa. É quem vai trazer o acabamento. É quem vai trazer o amor de Deus. É quem vai trazer esse novo. Basta você aceitar. Basta você permitir que Deus venha cicatrizar as suas feridas. Basta você querer. Eu não sei o que se passa com o seu coração, mas hoje Deus vem nos pedir coragem. Vem pedir que nós permitamos que o Espírito Santo venha envolver o nosso coração, envolver a nossa alma e moldar para este novo. E eu quero perguntar esta noite: você tem coragem de se entregar dessa forma a este Deus? E acreditar em você mesmo, sim ou não? Sim. Você tem coragem de levar essa pedra angular para dentro da sua casa, sim ou não? Sim. Você tem coragem de levar essa pedra angular para o seu trabalho? Sim. Para os seus parentes? Sim. Então eu vou falar, irmãos, que vai ser difícil, mas não vai ser impossível. Eu me formei em fonoaudiologia. Hoje eu trabalho como fonoaudióloga numa clínica. Fiz pós-graduação em gestão de pessoas. Para sair do meu emprego foi o maior sufoco da minha vida, porque os meus chefes não queriam me mandar embora. E a minha deficiência auditiva continua aqui. Aos 12 anos de idade eu tive a chance de ser curada. Eu estava numa missa de cura e libertação. E nessa missa de cura e libertação, eu sentia queimar meus ouvidos. E eu ficava assim: não, Senhor, não, Senhor, não, Senhor, não, Senhor. E aí eu tenho a graça de ter uma família católica. Minha mãe de um lado, a minha madrinha, né, que hoje já é falecida, ela me ensinou muita coisa do outro. Falava assim: cura, Senhor, cura, Senhor, cura, Senhor. E eu no meio dela assim: não, Senhor, não, Senhor, não, Senhor. Aí o padre chamado Teófilo, né, ele está já na glória de Deus, louvado seja Deus, falou assim: irmãos, tem uma menina aqui que Deus está tentando curar a audição dela, mas ela não quer. As duas olharam assim para mim, levantaram a sobrancelha, pelo amor de Deus, quando a amiga fala que não é você, não é você. Aí eu saí, acabou a missa, 4 anos de missa, louvado seja Deus, acabou a missa, saímos, eu estava assim mesmo, ninguém pergunta. Chegaram assim: Carol, oi, o padre falou que tinha uma menina que era para ser curada da audição e você não deixou. Ela baixou a cabeça. Por que não, filha? Porque a minha deficiência auditiva vai levar muitas pessoas ao coração de Deus. Então não é uma maldição, não é um problema, não é uma deficiência, mas é uma graça que eu recebi de Deus, para que as pessoas que não acreditam em si mesmas possam acreditar em si mesmas. Porque se eu conquistar alguma coisa, uma pessoa normal que não tenha nenhuma deficiência pode acreditar em si mesmo também. Eu tinha 12 anos de idade quando eu falei isso, e eu não me arrependo. Não me arrependo de nada. Não me arrependo de ter pedido a cura, de pedir para Deus não me curar. Sendo tanto tempo eu passei na minha... Por 12 anos eu passei pedindo essa cura, mas quando veio, não. Porque eu sei que apesar de toda dificuldade, existe um Deus maior que todas elas. Não importa, irmãos. Não importa a dor que a gente sinta. Não importa o que os outros falem. Quando Cristo é nosso centro, irmãos, pode ser um Monte Everest, você salta ali, você escala ali, você desce. Mas nós precisamos confiar, precisamos ter fé. Eu sei, com o coração machucado é muito difícil, mas
Mas se Deus é amor, nós também podemos perdoar. Precisamos ser hoje esse revestimento. Eu fui uma pedra viva, continuo sendo uma pedra viva. Mas hoje eu quero ser o revestimento de Deus para trazer as outras pedras para junto do coração dele. Queria te convidar a se levantar agora. Eu não sei o que se passa na sua vida. Também não sei quem foram as pessoas que passaram por ela e ainda passam. Mas eu sei que se você está aqui hoje, foi porque Deus te chamou. Eu não sou melhor nem pior que ninguém. Eu não sou nem santa, nem menos ou mais santa que ninguém. Mas eu quero entrar nesse céu. E para entrar neste céu, eu preciso parar de rejeitar a pedra angular. Eu queria convidar você somente, se você estiver disposto a isso, a fechar seus olhos e a trazer na sua mente todos aqueles que maldisseram a sua vida, seu matrimônio, seus filhos, seu trabalho. Eu queria te convidar a trazer ao seu coração todas as vezes e todas as situações no qual você não confiou plenamente em Deus, no qual você não acreditou plenamente em Deus. Trazer aquela situação que ainda te machuca tanto, que você se sente sozinho. Aquelas preocupações que fazem com que você muitas vezes nem sinta vontade de vir na casa de Deus. Trazer aquelas situações que fazem com que você perca a força, que você não sinta nem a fortaleza de Deus te envolvendo. Quero convidar você a pegar todos esses sentimentos. Pega eles, faz uma bola com a sua mão, como se você tocasse todos esses sentimentos. Imagina isso. Imagina você pegando tudo isso do seu coração e fazendo uma bola. Vê o quanto lixo que tem aí. Quantas palavras, mentiras, desaforos, brigas, desentendimentos. Está tudo na sua frente isso. Nossa, seu coração parece até um lixo de tanta coisa que você está guardando nele. Quantas coisas você ouviu, quantas coisas você sentiu. Até dói pensar em tudo isso. Mas eu quero te convidar a juntar tudo agora. Todas essas coisas. E à sua frente tem um baú bem grande. Ele está fechado. Existe um cadeado. E você vai sentir que no seu pescoço tem uma chave. Você vai abrir este cadeado. Logo você vai abrir este baú. E quando você olha
para o fundo deste baú. Ele não tem fundo. Ele, na verdade, ele é muito fundo, e você não vê o chão, você não vê nada. Eu quero te convidar a pegar todas aquelas pragas, todos aqueles lixos e a jogar lá dentro. Mas só se você tiver coragem de fazer isso. Jogar tudo mesmo. Jogou tudo? Você não vê nem para onde foi, porque você não conseguiu ver o final desse baú. E agora você vai fechar. Você vai fechar esse baú. E vai repetir comigo essa oração com este baú fechado. Senhor, eu quero me libertar verdadeiramente de todo esse lixo, de todas essas palavras malditas. Eu quero me libertar, Senhor, de todas as vezes que eu me senti inútil, sem valor, que eu não acreditei que a sua misericórdia é maior que tudo. Eu quero, Senhor, voltar a ser, voltar a brilhar como uma joia rara que sou, porque você me escolheu. Bate no peito e fala: você me escolheu. E hoje eu sou feliz porque te encontrei. Vem, Senhor, com a sua destra poderosa, limpar meu coração. Você tem coragem realmente de se libertar de tudo isso? Sim? Passa o cadeado no baú. Passa o cadeado no baú. Passou o cadeado no baú? Passou, sim ou não? Sim. Então levanta seus braços como uma pessoa livre. Irmãos, o Espírito Santo, ele sopra aonde quer, se nós permitirmos. Ele limpa o nosso coração se nós permitirmos. Essa pequena dinâmica que nós fizemos, sejam realistas comigo. Sentiu um alívio, sim ou não? Sim. Vocês realmente sentiram tudo isso sair de vocês, sim ou não? Sim. Então, irmãos, eu não sei o que era, mas eu quero te convidar agora a soltar palavras de liberdade para o Senhor, com os braços levantados. Fala: Senhor, eu me liberto, Senhor, eu me liberto de todas as mágoas. Abra sua boca e começa a realizar, porque essa é a sua oração de libertação, não a minha. Abra sua boca e fala: eu me liberto, Senhor, de todas as vezes que eu ouvi mentiras, Senhor, sobre a minha vida, sobre a minha família. Eu me liberto, Senhor, de todas as fofocas, Senhor, de todas as palavras malditas que foram faladas e pronunciadas sobre mim. Sim, Senhor, eu me liberto de todas as vezes em que eu não acreditei, Senhor, que era possível. Porque hoje, Senhor, eu sei que eu sou a sua pedra rara, a sua pedra preciosa, que eu sou uma pedra viva. E eu te peço que o teu Espírito Santo venha sobre mim e venha trazer de novo essa alegria, venha trazer de novo esse amor, este fogo abrasador. Sim, Espírito Santo de Deus, vem com a tua alma viva, vem me libertar, vem me curar, porque eu quero ser mais e mais, cada dia mais seu. Quero ser, Senhor, o revestimento. Eu quero, Senhor, ser o rejunte. Eu quero, Senhor, ser o cimento que for necessário para te levar ao coração das pessoas. Eu quero, Senhor, ser vivo, Senhor. Eu quero, Senhor, ser vivo, Senhor Jesus.
Amém. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Nome. Giovanni. Nome. Nessa consagração vamos colocar o Pedro, Luciana, Giovana e a Carol pode sempre que puder, Carol. Né? Colocamos na consagração todos esses irmãos que vieram pela primeira vez, que volte mais vezes para pregar, para nos ajudar no louvor. Deus abençoe cada um de nós com o cantor para nossa casa. Yeah.
mãos de Nossa Senhora Aparecida. Deus que é Pai, Deus é amor, Deus é apaixonado por cada um de nós. Desça sobre nós, Senhor Jesus. Somos doentes, desempregados, sobre cada um de nós. Toda bênção e proteção, em nome